São todos muito bem-vindos à palestra da Pirâmide das Necessidades de Maslow, onde nós também vamos encadear o conhecimento sobre os chakras do corpo humano e a escala de frequências de David Hawkins. Um conteúdo bem abrangente, eu sugiro que você tome nota de tudo aquilo que nós estivermos conversando hoje, para que você possa depois explorar, procurar mais dados bibliográficos, mais vídeos a respeito disso, porque são conteúdos bem abrangentes e bem profundos. Então, vamos à apresentação. Vou mostrar para vocês toda uma apresentação para que vocês tenham a consciência de tudo isso que acontece. Então, vamos lá. Primeiro, me apresentar. Eu sou a Cris Volter, eu trabalho com autoconhecimento já há cerca de 20 anos e mais recentemente também com aspectos terapêuticos para nós encontrarmos as raízes de muitas questões que travam o nosso desenvolvimento. Então, são áreas que são fundamentais para que nós possamos gerar realmente a expansão e a consciência que todo o nosso planeta precisa no atual momento. Então, vamos conhecer quem foi Abraham Maslow. Ele foi um psicólogo humanista, ele nasceu em Nova York em 1º de abril de 1908. Então, imagine que 100 anos atrás já se cogitava a percepção dessa integração com o ser humano. Né? O que acontece com seus aspectos emocionais, o que se reflete na percepção do seu corpo, como isso vai influenciar no seu modo de vida, no seu modo de se relacionar, no seu modo de expandir as suas habilidades. E ele criou essa hierarquia das necessidades humanas, também conhecida como pirâmide de Maslow. Segundo Maslow, o indivíduo só sente o desejo de satisfazer a necessidade de um próximo estágio se a do nível anterior estiver sanada. Portanto, a motivação para realizar esses desejos vem de forma gradual. Vamos entender um pouco disso observando, ou seja, se você não conquistou o patamar mais elementar, mais fundamental dessa pirâmide aqui, ou seja, é como se você estivesse construindo uma edificação. Você precisa primeiro fazer toda uma base bem consolidada, bem estável, para acima dela erguer paredes, colocar mais lajes, colocar outros patamares até que você chegue ao teto. E da mesma forma, isso acontece conosco, com os seres humanos. Então, segundo os estudos de Maslow, ele era um judeu, então, criado numa cultura muito restritiva e vivia próximo a uma região de negros em Nova York, e um dia foi instigado pela instituição a qual ele pertencia a fazer pesquisas com o comportamento de jovens judeus e jovens negros. E ele, diante dessa observação social, conseguiu detectar várias questões que eram comuns a esses dois grupos que eram bem heterogêneos. Então, a primeira coisa que ele percebeu era a necessidade da fisiologia humana, ou seja, para que você sobreviva, o que é instintivo, o que tanto os seres humanos quanto os animais têm em comum. Necessidade de manter a sua respiração, ou seja, respirar, estar vivo, necessidade de alimento, água, sexo, sono, homeostase, ou seja, manter uma certa estabilidade e excretar. Essas são as nossas necessidades mais primitivas. Quando nós não temos esses parâmetros bem desenvolvidos ou supridos, nós não temos o desejo, nós não temos sequer a consciência de passar ao próximo estágio, isso segundo Maslow. Comparando aqui, tem uma outra pirâmide um pouco mais atualizada, de uma colega que também trabalha com autoconhecimento, que muda um pouco os parâmetros. Então, se nós observarmos aqui, temos fisiologia, segurança, pertencimento, autoestima, autorrealização e transcendência. Um pouco diferente dessa pirâmide aqui. Então, tem algumas pequenas diferenças, trazendo um pouco mais para o nosso mundo contemporâneo, tá? Não de 100 anos atrás, que é essa pirâmide aqui, para Maslow, tanto que ele lá no topo da pirâmide coloca algo que há 100 anos era muito mais importante, que era a moralidade. Havia conceitos morais, conceitos restritivos muito mais fortes do que na atualidade. A percepção de liberdade, ela tomou uma outra dimensão, tá? Mas vamos compreender isso aos poucos. Depois vem aqui a questão da nossa segurança. Eu vou para essa pirâmide aqui, porque ela é mais útil no nosso mundo contemporâneo. Então, necessidade de
satisfazer as questões do corpo, depois daquela questão fundamental de respiração, comida, água, sono, excreção. Então, cuidar do meu corpo, deixá-lo seguro, me exercitar, estar saudável, me alimentar com nutrientes que me permitam estar seguro e não doente. Depois, a questão do trabalho, estar seguro num lugar onde eu posso desenvolver as minhas habilidades, os meus talentos, as minhas virtudes, mas que eu possa me sentir bem, sentir seguro neste lugar. Depois, recursos. Diante desse meu trabalho, que mantém a minha projeção dos talentos para o mundo à minha volta, captar os recursos que me permitem a subsistência, cuidar para suprir aquela base da qual nós acabamos de falar. Depois, segurança na família, ou seja, pertencer a um núcleo, pertencer a um meio familiar. E no caso aqui, família não quer dizer apenas a constituição básica, fundamental e muito estipulada de pai, mãe, filho, filha, XYZ. Hoje em dia existem núcleos familiares formados inclusive por amigos. Vamos estar mais próximos, vamos formar a família que nós escolhemos. Então, família é sentir-se pertencente a uma egrégora, mas aquela egrégora com quem você sabe que você pode contar. Então, não obrigatoriamente um parceiro sexual, mas aquele núcleo que lhe permite sentir família. Aí, em momentos de pandemia, logicamente, nós sentimos que há toda essa diferenciação, mas é aquela pessoa com quem você pode contar, independente da distância. Isso nos traz o quê? Segurança. Estou seguro. Há mais alguém no mundo com quem eu posso contar, né? Seja nos meus momentos de compartilhar as alegrias ou as dificuldades, as superações ou as dores. Então, é aquele ente com quem você pode contar. E depois, a segurança de propriedade, ou seja, conforme você desenvolve todos esses outros aspectos anteriores, começa-se a desejar a criação de um patrimônio. Ou seja, comece-se a ter uma visão de futuro, não é algo apenas imediatista. Eu não vou cuidar apenas para suprir a minha necessidade deste momento. Eu já começo a formular a questão de o que vem depois. O que virá a acontecer daqui a 5 anos, 10 anos, e se eu tenho a minha prole, se eu tenho os meus filhos, como será o futuro deles, como será o estudo, como será, enfim, todo o seu desenvolvimento cultural. Então, suprimos esses 2 primeiros patamares, os 2 primeiros andares da pirâmide de Maslow. E aqui vamos ao pertencimento. Então, as amizades, formar núcleos para que nós tenhamos a habilidade de trocar ideias. A importância maior da amizade é conseguir fazer com que haja a questão da heterogeneidade. Se for tudo muito igualzinho, todo mundo pensando exatamente da mesma forma, a mesma coisa, aquele grupo não evolui. Ele fica ali caminhando sempre nas mesmas passadas e não desenvolve, como se fosse uma roda que gira em torno do seu eixo e patina, ao invés de ter um certo atrito que permite aquela roda ir adiante. Então, é através da convivência com os nossos amigos, em quem podemos confiar, que nós podemos nos expor, que nós podemos mostrar as nossas dúvidas, as nossas fragilidades, ou defender os nossos pontos de vista e também apreender os pontos de vista dos nossos amigos. Por isso, a parte fundamental de contar com um círculo de amigos. E no mundo atual, vale lembrar, mesmo que esses amigos estejam presentes de forma virtual, não importa a distância, importa o que acontece com essa interação entre essas pessoas. Depois, pertencimento à família, como eu falava antes, mesmo que seja um núcleo formado por amigos ou pessoas afins que estão próximas, mas sem a obrigatoriedade de constituir uma prole, mas que se sintam integrados, que se sintam próximos. Depois, relacionamento afetivo, porque ele funciona para o ser humano como um espelho, onde nós projetamos muitas das nossas questões internas e temos a oportunidade de crescermos juntos. Então, desenvolve-se sozinho? Sim, claro que se desenvolve sozinho, conseguimos evoluir, conseguimos aprender muita coisa, mas quando temos uma parceria afetiva ou até uma amizade mais profunda com alguém, gera a questão da projeção. Então, você vai projetando
desconfortos, alegrias, todas as suas questões mais profundas, elas acabam vindo à superfície quando você gera um certo grau de intimidade com outra pessoa. Tá? Então, aqui entra no pertencimento. Eu já começo a perceber que eu me integro a mais alguém e à sociedade. Tá? Então, você sai daquela questão muito básica de só sobreviver, instinto, começa a evoluir a sua consciência para, opa, eu sou algo mais. Aqui você começa a sair da percepção que os animais também têm, porque os animais também têm todas essas 3 primeiras faixas. Eles, em grande parte, principalmente os mamíferos em geral, chegam até esse patamar de estabelecer um relacionamento, tem o seu parceiro de reprodução ou parceiro sexual, tem o seu núcleo familiar, muitas vezes, mas a partir daí é onde o ser humano se diferencia, onde deixa-se de ser manada, deixa de ser algo mais homogêneo e começa a perceber a diferenciação. Até aqui, primeiro, segundo, terceiro patamar dessa pirâmide de Maslow, nós temos uma influência muito grande do instinto de sobrevivência, que seria o nosso ego. Ego também pode ser identificado como se fosse uma peça de um quebra-cabeça. Imagine a seguinte situação: cada pessoa, se for muito igual às outras, se fosse um quebra-cabeça, seriam peças paralelas que não se encaixam, que escorregam, que não há uma liga, não há uma amálgama entre elas. Já o quebra-cabeça não, cada dente se encaixa com outra, assim com outra, assim por diante, até que você forme a imagem completa. No ser humano, o ego tem essa função de nos proporcionar uma diferenciação, ou seja, cada um tem habilidades diferentes, cada um tem talentos diferentes e todos são complementares com todos. E aí surge a questão da afinidade. Então, com quem eu tenho mais afinidade? Vou me associar mais com essas pessoas. Com quem eu tenho menos afinidade? Vou ficar um pouco mais distante, talvez haja uma interação bem pequena. Mas é o ego que nos dispõe a percebermos essa necessidade de integrarmos, de somarmos esforços. Aqui vale um parênteses. Começamos a perceber a importância da cooperação e não da competição, porque a competição seria nós voltarmos àqueles patamares anteriores, principalmente ao primeiro, do instinto, pressupondo de que há pouco, há uma certa escassez. Assim sendo, eu preciso garantir o meu primeiro, seja o meu recurso, seja o meu parceiro de reprodução, seja qualquer fator, tem pouco, então primeiro o meu. Aqui você começa a perceber que não é exatamente assim, há muito, mas existe cada vez mais se eu cooperar, se as peças do quebra-cabeça formarem uma imagem grandiosa. Senão, sempre há a sensação de que você é separado de tudo e de todos. E não é uma realidade, nós vamos chegar nisso daqui a pouco. Subindo mais um pouco, nós chegamos ao patamar da autoestima. Cuidado consigo mesmo, então a autoestima, a autovalorização, a confiança que se adquire no seu próprio potencial. Você começa a deixar de lado os receios, os medos, as inseguranças e vai galgando um desenvolvimento, um patamar de desenvolvimento muito mais elevado, desenvolvendo assim o respeito dos outros e pelos outros. Por quê? Você começa a se tornar consciente de quem você é. Você começa a desenvolver a percepção de como é o formato, o seu formato como essa pecinha de quebra-cabeça, que sim, faz parte de toda uma imagem maior, imagem do todo, né? Mas você é uma fração desse todo, você é uma peça, e você começa a ter essa consciência. Bom, eu tenho determinadas habilidades que são diferentes do meu colega de trabalho, que são diferentes do meu parceiro afetivo, que são diferentes dos meus familiares. Opa, isso me diferencia. E aqui você pode tomar decisões, escolher ressaltar essas suas habilidades, todas essas suas virtudes, os seus talentos, ou retroceder nos patamares e voltar para o trauma, para a dor, para o drama, para aquilo que encolhe você,
e não aquilo que expande você. Digamos que aqui na autoestima seria o centro de uma ampulheta. Ou você volta para a sua base, ou você está lá em cima onde estava completo, expandido. Então, vamos evoluir, vamos expandir um pouco mais. Vou beber um gole d'água. Diante disso tudo, nós chegamos ao patamar de autorrealização, onde nós conseguimos, sabendo quem nós somos e quais as habilidades das quais nós dispomos, desenvolver criatividade, espontaneidade. Então, você não fica mais tentando se colocar em escaninhos, se limitar, se colocar dentro de determinados parâmetros que restringem. Muito pelo contrário, você está tão consciente de quem é e do que você faz que você visa sempre crescimento, expansão, projeção para todos os lados. E aqui você encontra a solução de problemas, está livre de preconceitos e desenvolve a aceitação dos fatos. Então perceba, aqui você sai do julgamento. Você simplesmente acolhe as coisas tais quais elas são, incorpora o aprendizado, incorpora a lição e segue o caminho. Aqui seria o que nós poderíamos chamar de estado de flow. Você começa a fluir com a vida. Você não se opõe à energia da vida, mas sim compreende que tudo está no seu lugar adequado e mesmo que sejam aquelas situações mais desafiadoras, aquelas situações que no momento, devido a algum aspecto emocional, você julga como, puxa, por que isso está acontecendo comigo? Mas e sempre comigo? Por que acontece dessa forma? Você ainda está no julgamento, você ainda não está no estado de aceitação. Puxa, tá bom. É algo que eu não esperava, é algo diferente, é algo que me causou uma sensação não tão agradável, mas tá bem. Vou respirar, vou ponderar, vou tirar um pouquinho o meu personagem, o meu avatar desse cenário, como se fosse um bonequinho de videogame, e vou analisar a situação. Qual outra estratégia eu posso tomar? Qual outro caminho eu posso seguir, já que este que eu havia programado não aconteceu? Isso é você entrar nesse estado de aceitação dos fatos e fluir com a vida. Depois disso tudo conquistado, então lembre-se, o que nós vimos antes, nós só conseguimos ir ao próximo patamar quando o anterior foi suprido. Então, se você ainda percebe que a sua necessidade de se alimentar, de ingerir água, de ter sono em quantidade suficiente, de excretar, não está suprida, dificilmente você vai ter o desejo de evoluir para o estado da segurança. Se você não tem o estado de segurança consolidado, dificilmente você vai se importar se você tem o pertencimento ou não. Tudo bem, você nem se preocupa, que você não alcança com a consciência aquele patamar. Da mesma forma, a autoestima. Enquanto você ainda está preocupado em consolidar os outros patamares anteriores, você ainda não confia no seu potencial, você ainda não tem respeito pelos outros e dos outros. Então comece a observar onde você está nessa pirâmide, não como um julgamento, mas sim sempre como o autoestudo. É através dessa autoobservação que nós conseguimos fazer os ajustes de rota. É assim que nós conseguimos definir. Foco um pouco mais para esse lado, foco mais para aquele outro lado, paro completamente de fazer algo e começo outra coisa. Então, é termos cada vez mais a consciência, termos cada vez mais o discernimento. Depois disso vem a transcendência. Cris, o que é transcendência? É você se perceber tão preenchido, tão completo, é um estado de completude e transbordo. Você já tem tanto, já se desenvolveu tanto, já aprimorou a tal ponto que você sente necessidade e desejo de expandir isso, de compartilhar isso. Você quer ajudar de qualquer maneira, seja falando, seja doando um valor financeiro, doando um objeto, doando seu tempo, você quer ajudar, você quer se tornar contribuição. Esse é o transcender, é ir além. Além das necessidades, porque deixa de ser uma necessidade. Você já sente que aquilo é algo espontâneo, transcendeu, já foi além.
Assim sendo, vamos comparar o que nós vimos com o desenvolvimento dos chakras, que são os centros de força do corpo humano. Para quem nunca ouviu falar em chakras, é um conceito da cultura hindu, onde todo ser humano possui muitos chakras, e os principais deles estão situados no prolongamento da sua coluna vertebral. Então, o primeiro chakra é o chakra genésico, aquele fundamental, fica situado na base da sua coluna, na região do períneo, próximo aos órgãos genitais. O chakra mais desenvolvido é localizado no topo da sua cabeça. Então, agora nós vamos conhecê-lo um pouco. Tome nota. Se você tiver dúvidas e sugestões, depois vamos conversar a respeito. Então, vamos conhecer um pouquinho, para quem nunca viu, e mesmo quem já conhece, um outro conceito. Chakra raiz. Em sânscrito, ele é chamado de Muladhara. Mula, em sânscrito, também se chama raiz. Por quê? Quando nós desenvolvemos esse primeiro centro de força, é como uma árvore que se enraiza, que busca a nutrição, que busca aquilo que é elementar para a sua sobrevivência. Por isso ele tem o nome de chakra raiz. Chakra de sobrevivência das necessidades físicas. Em equilíbrio, gera a sensação de estabilidade e segurança, e em desequilíbrio, traz medos, dificuldades financeiras e fadigas. Por quê? Você está distante da percepção de que você está sendo nutrido. Então, a sensação que surge é, não tem, não há o bastante para mim, eu posso morrer. Isso é inconsciente. Isso vem de uma forma instintiva. Então, a necessidade de trabalharmos a tal ponto que esse centro de força esteja sendo bem desenvolvido. Prioritariamente, fazendo grounding, colocando os seus pés na terra, literalmente aterrando, prioritariamente ao ar livre, num gramado, na areia, evitando os solados de couro, os solados de borracha, o concreto, que muitas vezes nos isola da percepção da energia telúrica, a energia da terra. Os seres humanos também precisam da energia da terra. Então, para desenvolvermos prioritariamente esse primeiro centro de força, enraizar, literalmente imaginar-se como se você fosse uma árvore e colocar a sua base, consolidar esse primeiro patamar. Lembrando, quando você consolida esse patamar, você evolui. Senão, tudo que você colocar ali por cima pode ruir. Tá? Trazendo aqui para trás, fazendo um comparativo, olha que interessante. Aquele chakra de sobrevivência está relacionado com isso aqui. Olha a primeira parte da fisiologia. Respiração, comida, água, sono, excreção. É instintivo. Você nem pensa para isso. Você quer manter o seu sistema funcionando. Esse é o primeiro centro de força. Voltamos aqui para o segundo chakra. Lembra que eu falei há pouco sobre a pecinha de quebra-cabeça? Essa pecinha é o nosso ego, que está localizado aqui dentro do segundo chakra, o chakra umbilical. Se nós fôssemos fazer uma analogia da localização deste chakra, nas mulheres ele estaria relacionado aproximadamente à altura do útero e aos homens à altura da próstata. Então fica por ali, tá? Próximo aos nossos órgãos reprodutores. Então nós temos aqui o princípio criativo, é o criar vida. Cris, mas como assim criar vida? Não significa aquela vida para fora, não significa a procriação, a cópula, mas sim gerar vida no sentido de gerar ideias, estimular o processo de criar algo inovador, sair da sobrevivência e começar a explorar um pouco mais o mundo. Se você for fazer uma analogia com um nenê, aqui no primeiro chakra ele estaria mamando. Ele teria acabado de sair do ventre materno e estaria sendo amamentado. No segundo chakra, ele já começaria a explorar um pouco mais o ambiente. Sentar-se, mover suas mãozinhas, tomar objetos. E quando nós somos adultos, o que é isso? É a nossa capacidade de começar a expandir, de começar a explorar mais as possibilidades. Então, chakra da criatividade, da sexualidade, da busca pela felicidade.
em equilíbrio, gera sensação de alegria e criatividade, nesse sentido de criarmos algo novo, criarmos algo diferente. Não é a criatividade do intelecto, tá? Ela vai ser abordada mais para frente. Em desequilíbrio traz medos, culpas, apego, excesso de peso, porque você tem tanta necessidade de ficar estabilizado no chão que você literalmente cria uma estrutura mais densa, mais pesada. Então comece a observar essa relação. Vamos voltar aqui com esse segundo patamar, que é da segurança do corpo, do trabalho, os recursos da família, a saúde e a propriedade. É quando você começa a expandir um pouquinho mais. Eu já tenho mais círculos de convivência. Lá embaixo, naquele patamar vermelhinho, era só o eu pequeno. Eu preciso sobreviver. Não existe o suficiente, então eu vou garantir o meu primeiro. No segundo, você expande um pouquinho mais. Tá, eu já pertenço a mais um agrupamento. No caso da criança seria, ok, não sou só eu, tem papai e mamãe. Depois, avós, tios, amigos mais próximos. Depois entra-se na escola, depois vai à faculdade, ao mercado de trabalho e daí infinito. Então, comece a fazer essa analogia também com o desenvolvimento da pessoa, do ser humano, desde a sua concepção. Então, você vai subindo nesses patamares de desenvolvimento dos chakras e aqui na pirâmide das necessidades. Vamos expandir. Vamos agora ao plexo solar. Esse é um importante centro de força que fica situado próximo à região do nosso estômago. Então, quando você imagina toda a sua capacidade de ir para o mundo, onde você começa a sair do seu pequeno universo, dos seus pequenos círculos de convivência e você quer mais. Você agora já se permite uma exposição maior. Então aqui, chakra da identidade e da força pessoal. Em equilíbrio, gera força, coragem e autossuficiência, ou melhor, autoconfiança. Em desequilíbrio, nervosismo, ansiedade e problemas digestórios. Digestivo acho que já foi abolido, né? Então, observar aqui, tenho essa capacidade de me lançar ao novo, de me lançar ao mundo, de me desafiar, porque aqui é quando você realmente precisa ter o movimento. Quando você vai caminhar, você não tem a constância, você não está com os dois pés no chão. Se você ficar com os dois, você não sai do lugar. Você precisa da instabilidade para dar o próximo passo. Outra instabilidade para elevar o outro pé e dar sequência aos seus passos. Então, um centro de força do plexo solar, ou Manipura Chakra, bem desenvolvido, impulsiona você para o mundo. Leva você para a vida. Né? Seria um movimento que dentro das constelações familiares nós chamaríamos de um movimento de seguir para a vida, ir tomar o caminho da vida, receber a força de vida. Então nós vamos voltar aqui para a pirâmide de Maslow e encontrar o pertencimento. Então nós expandimos, nós temos amigos, nós temos família, nós já nos permitimos relacionar afetivamente. E opa, agora o mundo cresceu, não sou apenas eu. Existe esse ser aqui e outros seres que também têm as mesmas necessidades, os mesmos desejos, as mesmas aspirações, mas cada um à sua maneira. Então, não é, puxa, eu gosto de comer beterraba. Não, todo mundo tem que gostar de comer beterraba. Aqui você começa a perceber a diferenciação, porque você vai para o mundo e percebe as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar ou não. E aqui surge a percepção das afinidades ou da falta dela. Então, com quem eu consigo me associar para que eu perceba expansão, crescimento, conforto, me sinto seguro e acolhido neste agrupamento de pessoas? Mas quando eu vou para tal lugar, eu não me sinto bem. Frequente menos. Se for obrigatório, frequente menos. Se for possível, deixe de frequentar. Procure dar vazão a estar em lugares que lhe permitam expandir. Aí você começa a usar a plenitude das funções do seu Manipura Chakra, né? O seu centro de força do plexo solar. Vamos expandir? Lembram quando eu falei para vocês da ampulheta? Aquela separação, você tem ali, né, a cintura da ampulheta. Então aqui você estava na plenitude, você tinha tudo. De repente começou a escoar a areia.
foi criando aquele patamar, aquela base. O chakra cardíaco seria a cintura da ampulheta. Aqui começa a haver a diferenciação entre a parte egóica, a parte instintiva do ser humano e a nossa diferenciação dos demais mamíferos, digamos assim, dos demais seres. Porque é aqui que você começa a relembrar, porque é algo que todos sabem, mas esquecem. Você relembra que você é uma fração de tudo que existe. Você é uma das peças de um grande quebra-cabeça. Por consequência, você também é o quebra-cabeça, mas numa função diferente. Sem essa peça, o quebra-cabeça estaria incompleto. Então, você tem a sua função, você possui a sua razão de ser. Você é um fragmento do todo, uma chispa da grande fogueira, uma centelha, um foguinho menor de um fogo maior. Então, pode ser definido como o momento em que você relembra que você e tudo o que existe estão integrados, que você começa a deixar de lado a ideia de que somos separados. Até aqui, primeiro, segundo e terceiro chakra, o mais comum é a sensação de vazio, de um oco, algo falta. Sempre falta alguma coisa. Por quê? Você ainda está muito centrado no primitivo, no instintivo, e você ainda não lembrou que você é uma parte de tudo que existe. Vale um parênteses aqui muito importante. Tudo aquilo que nós produzimos, seja um pensamento, seja uma ação, qualquer coisa, naturalmente está sendo armazenado num lugar que se chama inconsciente coletivo, éter ou akashá. Então, é como se fosse uma grande nuvem, na nossa linguagem tecnológica atual, onde exatamente tudo que você vivencia sobe para a nuvem. Ou seja, não é raro que você tenha, por exemplo, a ideia de um equipamento inovador e que do outro lado do mundo, ao mesmo tempo, alguém também tem a mesma ideia. Corra para fazer o registro de patente, tá? Para que você não corra o risco de ficar sem a sua ideia ser reconhecida. Mas isso é o quê? Inconsciente coletivo. É quando você começa a relembrar que tudo o que você literalmente é impacta no todo. Vale a sugestão de filme, quem ainda não teve a oportunidade de assistir o Efeito Borboleta. Quando uma borboleta bate as asas num determinado ponto do planeta, isso pode gerar uma repercussão de alteração totalmente diferenciada em outro lugar que você sequer fazia ideia. Então, veja o quanto é importante você desenvolver a sua própria consciência e depois escolher com o que você vai nutrir esse inconsciente coletivo. Será que você quer nutrir com atributos que sejam restritivos ou atributos que expandam cada vez mais? Com amor, com aceitação, com tolerância, com harmonia. Nós temos o poder de escolha. Então, fecha parênteses. Voltamos aqui, chakra cardíaco, chakra do amor, que faz a circulação de toda a energia. Em equilíbrio, gera paz interior e aceitação. Em desequilíbrio, causa problemas cardíacos, timidez e tristeza. Por que a timidez e a tristeza? Porque você ainda não lembrou que você é um pedaço do todo. E eu vou usar de novo a analogia que eu gosto de usar bastante, que é um globo de facetas espelhadas, o famoso globo de danceteria dos anos 80. Como se cada ser humano fosse uma das faces daquele globo que refletem toda a luminosidade externa. Cada um daqueles fragmentos de espelho é o globo, como um todo, mas ele não se vê e ele não consegue ver tudo que está à sua volta, ele só consegue ver o que a sua projeção permite. Quando nós ativamos esse chakra cardíaco, é como se nós lembrássemos que somos o próprio globo, não apenas uma das facetas que está observando o que está no seu campo de visão. Perceba a analogia. Vamos voltar aqui para a pirâmide de Maslow. Então, é aqui onde nós temos a autoestima, a confiança, o respeito dos outros e pelos outros, porque nós valorizamos, nós amamos e nós conhecemos a tal ponto
que naturalmente permitimos que as pessoas também nos tratem desta forma, e assim como nos tratamos bem, vamos tratar bem as demais pessoas. Então, quando você chega nesse patamar de relembrar que o que eu faço não afeta apenas a mim, mas afeta tudo e todos nesse nosso planeta, nós começamos a expandir. Paramos de pensar apenas com aquela atitude egóica que, não, estou fazendo aqui, isso não vai causar problema para mim, para ninguém, então, né, não vou reciclar meu lixo, não vou jogar na lixeira e a natureza que se vire para decompor. Não é bem assim. Então, você começa a desenvolver uma consciência mais abrangente. Vamos evoluir? Chakra laríngeo. Lembra que eu falei, alguns passos atrás, do nosso segundo centro de força, da região umbilical, que já começava a desenvolver o processo de criatividade, no sentido de vou criar algo diferente do que eu já vivencio, vou me permitir dar outros passos. Agora é outro patamar de criatividade. Eu vou ler a conceituação e já vou explicar. Chakra da comunicação, da verdade pessoal e da criatividade. Em equilíbrio, aumenta a facilidade de expressão. Em desequilíbrio, leva a problemas na tireoide e a falta de ideias criativas. Vamos evoluir nisso aqui. A região da garganta, onde fica esse centro de energia, é como se fosse um filtro para tudo aquilo que vem do nosso intelecto e do nosso aspecto intuicional. É quando nós falamos, é quando nós direcionamos ao mundo as nossas expressões, quando nós tiramos do plano das ideias e da intuição e jogamos para o mundo. Aqui que surge a expressão da oratória, a conversa, a troca de ideias com os amigos, uma palestra, uma aula que você dá. Nesse sentido, expandir e criar algo a partir daquilo que você já tem armazenado em você, do seu conhecimento e daquilo que você, através da via intuicional, consegue acessar. Então, agora é outro patamar de criatividade, um patamar um pouco mais abstrato, são as suas ideias, que podem fertilizar, podem fecundar o solo ávido de outras pessoas. Pessoas que muitas vezes são da ação, do movimento e que só precisam de uma boa ideia, que só precisavam daquele start. Puxa, como eu não tinha pensado nisso antes, que bom que você falou isso. E é aqui que surge esse processo de criar. Você, por meio da sua expressão, cria possibilidades, cria oportunidades, você expande. Então, perceba que aqui você já lembra, você já está mais consciente de que tudo que você é, faz, fala, sente, reverbera. Não é apenas aqui dentro, é para tudo e para todos. E voltamos para a pirâmide, que chega à autorrealização. Criatividade, como eu falei há pouco, espontaneidade, porque você não faz força, isso já é seu, você simplesmente manifesta, você externaliza algo, já é inerente a você. Então é só deixar fluir para fora. Solução de problemas, livre de preconceitos, aceitação dos fatos. Então você já tem uma compreensão abrangente de como as coisas funcionam. E você não quer mais saber se é verde, azul, amarelo ou roxo. Você quer saber de resolver as situações, as demandas. Você quer criar, você quer contribuir, você quer expandir. Então, você permite uma livre expressão do seu processo criativo. Conseguem acompanhar? Cada chakra com sua função ou disfunção e cada um dos patamares da pirâmide de Maslow. Chegamos neste ponto ao chakra frontal, muitas vezes citado como o terceiro olho. Por quê? Não é essa visão que nós temos com estes olhos físicos, é a visão que está além da visão. O chakra frontal, por analogia, ele está situado no ponto entre as nossas sobrancelhas, representando a visão daquilo que já está no inconsciente coletivo. Então, olha que interessante. Tudo o que nós produzimos, seja uma sensação, seja uma emoção, seja um pensamento, qualquer coisa,
Mesmo que você não esteja consciente, vai para o inconsciente coletivo. Sobe para a nuvem. Tá? Você gerou um conteúdo no seu equipamento, mesmo que você não perceba, se você já está cadastrado num e-mail, vai para lá. Vai para uma grande nuvem. É a mesmíssima coisa com o ser humano. Qualquer coisa que ele gere, vai para a nuvem. Quando você ativa o chakra frontal, você abre esse canal de informação e tudo o que todas as pessoas já vivenciaram ou estão vivenciando no momento presente está acessível para você. Você começa a abrir links e faz downloads. Às vezes você nem percebe que fez um download. É um insight, né? O famoso insight. Você está lá fazendo uma coisa prazerosa, divertida e... Opa, eu tive tal ideia. Mas isso pode funcionar, isso pode ser interessante. Por quê? Você estava com o seu intelecto um pouco fora de ação, porque enquanto você está racionalizando, você está bloqueando a função intuicional. Você está fechando o acesso à nuvem. Você cria uma camada densa de pensamentos, mas ela é densa. Ela está bloqueando. E quando você vai fazer algo prazeroso, você não pensa. Não, você simplesmente se entrega ao momento. Você tem uma vivência, muitas vezes, mais sensorial. Mesmo que seja assistir um filme, que ainda exige do intelecto uma compreensão ou uma leitura, mas é diferente. Você não está ocupado em formar questões, formar pensamento, construção, como se fosse algo muito denso o tempo todo. Você baixa a guarda. Opa, tive uma ideia, tive um insight. Então aqui, chakra frontal, chakra da intuição, da percepção espiritual, espiritual no sentido de entender tudo que existe, tá? Tudo que está nesse inconsciente coletivo, e da paranormalidade. Em equilíbrio, eleva a intuição e as habilidades psíquicas. Em desequilíbrio, causa pesadelos, falta de foco, dor de cabeça. Por que a dor de cabeça? Porque você está sobrecarregando o seu sistema mental. Você está ali formando o pensamento o tempo todo. Você não está dando a ele o refresco, o tempo necessário para que ele descanse, o tempo para fazer a manutenção do equipamento. Vou fazer uma coisa prazerosa, vou parar de ficar aqui focando em resolver tal fórmula matemática, ou tal equação, ou tal problema. Você descansa. Se você não proporciona esse descanso a esse chakra, a essa função, você naturalmente sobrecarrega. E a consequência natural é uma somatização que se chama dor. É um reflexo, é um aviso do corpo. Toda a dor no seu corpo é um lembrete de que algo precisa ser visto com um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho. Vou abrir um parênteses que é importante aqui. Você observou a questão paranormalidades. Existe um mito muito grande quando nós lemos essa palavra de achar que paranormalidade é a telecinese, eu vou levantar objetos, eu vou fazer coisas mirabolantes. Paranormalidade é fazer acima da normalidade qualquer coisa. Muitas vezes até um processo digestório mais bem desenvolvido, porque você se exercita, você se alimenta adequadamente, tem uma boa qualidade de sono, de ingestão de água, até uma melhor digestão pode ser considerada uma paranormalidade. É além do normal. É muito bom. É muito bem desenvolvido. Ou, eu tenho uma capacidade enorme de foco. Eu vejo alguma coisa e memorizo rapidamente, eu consigo escrever algo depois que eu li, sei lá, 1 semana, 2 semanas, com uma precisão enorme, com toda a pontuação correta, com coerência. Também pode ser considerado uma paranormalidade. Tá? Então, é fazer um pouco melhor do que a média das outras pessoas, qualquer coisa. Tá? Então, não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa do outro mundo. Todos podem desenvolver, sim, paranormalidades. Tá? É uma função aprimorada de qualquer coisa. E aí, logicamente, cada um tem as suas afinidades. Alguns serão paranormais no sentido do físico. Observe os grandes campeões de velocidade, de corrida, o próprio Ayrton Senna, nosso grande piloto de Fórmula 1, ele tinha uma paranormalidade, ele tinha uma destreza fora do comum em pilotar o seu veículo. Então, isso é uma paranormalidade. Ele provavelmente já tinha supridas todas as necessidades desses centros anteriores
a sua energia já fluía com intensidade para cá e ele conseguia manifestar essas paranormalidades. Voltando aqui para a pirâmide, seria o momento em que você passa da autorrealização para a transcendência. Você já não julga mais ou julga o mínimo possível. Julgar ainda é um condicionamento, ele pode ser reeditado, mas você já interpreta que você é um canal de comunicação de tudo que existe. Então, dentro de você, ou melhor, você é uma consciência, dentro da filosofia hindu nós chamamos de Purusha, ou Atma, ou alma. Então, você é uma consciência, você é uma alma, você é um Purusha, que tem corpo, ou melhor, corpos. Porque por mais que nós não consigamos ver os outros, nós não temos só esse corpo de carne e osso, chamado de Anna Maya Kosha. Anna é alimento. Nós não temos só esse corpo formado por alimento. Nós temos outros. Nós temos um corpo emocional, nós temos um corpo energético, nós temos um corpo mental, nós temos um corpo intuicional, como se fosse uma cebola, em camadas. Mas nós não percebemos sempre todas essas camadas. Então, quando você relembra que você é a consciência de tudo que existe, observando os estímulos sensoriais através dos seus sentidos, os sentidos do seu avatar, do seu personagem, como se fosse um joguinho de videogame, você começa a expandir muito mais a sua intuição, porque você percebe que você é um canal de acesso à informação de tudo o que existe e que está disponível para todos. Enquanto você está lá embaixo, na pirâmide de Maslow, está lá fisiologia, segurança, pertencimento, dificilmente você vai despertar a intuição. Não quero dizer que você não tenha insights de vez em quando, que não tenha ideias, que não tenha alguma genialidade, mas são exceções. A regra básica é você desenvolver um determinado patamar e, a partir daquele, desdobrar-se em outro. E assim sucessivamente até você chegar lá em cima, no patamar de transcendência. Vamos evoluir? Chegamos ao chakra coronal. Chakra da iluminação, faz a ligação com os planos da luz. Em equilíbrio gera paz, sabedoria e bem-estar. Em desequilíbrio causa confusão, esquecimento e dificuldade para pensar. Cris, o que é isso, né? Iluminação, plano de luz. Imagine a seguinte comparação. Quando você atinge a plena utilização de todas as suas potencialidades e habilidades, é como se houvesse um clarão dentro do seu crânio, onde as conexões neurológicas estão tão consolidadas e são tantas, como se você acendesse várias luzinhas de LED ao mesmo tempo e formasse um clarão. Por isso a analogia da iluminação, mas eu gosto mais da analogia do iluminador, porque você ilumina tanto a sua percepção, você traz tanta clareza a tudo que é, que você naturalmente passa a contagiar. Como assim, Cris? Você simplesmente é. Você se expressa com total liberdade. Você já rompeu as amarras de muitos paradigmas, de muitos condicionamentos, de muitos padrões. Você é uma pessoa livre, livre pensador, livre para agir. E você, por onde passa, simplesmente é você. Você se expressa com espontaneidade, com naturalidade, com amorosidade. E não há como você não se tornar um ser exemplar. Mesmo que você não queira, isso é espontâneo. Por isso o sentido de conexão com os planos de luz, no sentido de, puxa vida, eu já estou me percebendo e tendo consciência de que eu sou parte de tudo que existe. Então a luz seria isso também, eu perceber que eu sou tudo e nada ao mesmo tempo, que eu estou conectado com tudo. Tá? Então, quando você chega ao desenvolvimento desse último centro de força, é exatamente isso, é o estado de integração plena com tudo o que existe. Até aqui, falamos de centros de força e da pirâmide das necessidades de Maslow. Para você consolidar esse entendimento sobre os chakras, está em inglês, mas vai ser bem facinho para entender. O chakra raiz é eu estou vivo, eu estou alimentado, eu estou hidratado, eu estou descansado. Não é eu sou, ainda não é eu sou, tá? É eu estou humano, eu estou mãe, eu estou filha, eu estou empreendedora, eu estou alguma coisa, eu ainda estou. Chakra sacral,
Eu sinto, no sentido de, puxa vida, eu já sobrevivo, agora eu sinto um desejo maior, eu sinto um impulso de ir para a vida, como o bebezinho. Ele sente a necessidade de sentar, ele sente a necessidade de estender os seus bracinhos e tomar um objeto para explorar uma sensação diferente. E no adulto, eu sinto a necessidade de fazer algo mais do que comer, beber, excretar e dormir. Depois, plexo solar. Eu faço. Eu sou no mundo. Eu faço alguma coisa. Eu não simplesmente existo. Ah, tá, eu não sou um poste. Tá, o poste existe, ele está lá. Pronto, ele é constituído por elementos que o permitem ficar estabilizado, afundado lá, mas o que ele faz? Cumpre a sua função e acabou. Aqui não, eu faço. Eu sou ator na minha própria história. Então, o plexo solar é eu tomo posse do meu poder de me expressar, de ir, aquele movimento de ir para o mundo. Lembrando que todos estão integrados o tempo todo, mas às vezes a percepção é de que eu estou só no meu mundinho. Eu preciso sair da minha bolha. Existe muito essa expressão. Então, saindo da bolha, vou adiante. I do. Depois, o chakra cardíaco. I love. Eu amo. Eu me integro. Eu relembro que eu faço parte de tudo que existe. Então, eu amo. Depois, chakra da garganta. Eu falo, eu me expresso, eu me comunico, eu comunico o meu processo de criação, eu comunico as minhas ideias, eu permito que isso tudo saia pela minha boca. Tá? Depois, terceiro olho ou chakra frontal, eu vejo, mas não eu vejo com esses olhos físicos. Eu vejo o que está além daquilo que os olhos físicos podem ver. Eu vejo aquilo que está na nuvem, aquilo que está no inconsciente coletivo, o akasha. Tá? Então, é essa visão, eu vejo nesse sentido. E por último, eu sei. Eu simplesmente sei. Não preciso me preocupar qual é a fonte disso, de onde isso surgiu, de onde veio essa ideia, por que é dessa forma. Eu sei. Ah, mas como você fez tal coisa? De onde você tirou? Eu só sei que é assim. Você abre o canal, você sabe. E quando você põe em prática, aquilo realmente funciona. Por quê? Não está vinculado a intelecto. Não é intelecto. Não está condicionado à razão e nem à lógica. Muitas vezes não tem razão nenhuma e lógica muito menos. Mas você sabe. Tá? Isso é quando você chegou ao desenvolvimento do chakra da coroa. Observe agora a escala de frequências de Hawkins. Talvez muitos aqui nunca tenham ouvido falar de David Hawkins. Ele é um estudioso, também nasceu no início do século passado, e se dedicou durante muito tempo a perceber as frequências vibracionais das emoções humanas e o impacto que isso tinha não apenas nas pessoas, mas no mundo. Então, muita gente ouve falar transição planetária, evolução, passar da 3D para 5D. O que é isso, Cris? É nada mais, nada menos do que você aprender a manejar as suas emoções para que você pare de uma vez por todas de vibrar nos seus chakras básicos, nas emoções primitivas, nas emoções egóicas, e você comece a vibrar na expansão. Depois que você relembra que você é um fragmento de tudo o que existe, ou seja, depois que você faz vibrar do seu chakra cardíaco para cima. Já vou explicar. Então, veja como se assemelha ao desenvolvimento de chakras e, consequentemente, nos mostra como suprir cada faixa de necessidades humanas descrita por Maslow. Esse aqui é um esquema simplificado, mas eu vou mostrar um mais completo para vocês. Esse aqui. Quem tiver interesse, se aprofundar um pouquinho, fica a dica de livro Força e Poder, de David Hawkins. Lá embaixo, alfa, lá em cima, ômega, seriam as ondas vibracionais, desde as mais densas, que poderiam ser atribuídas às rochas, até consciência pura, lá em cima no estado ômega. Olha como as nossas emoções influenciam a nossa vibração. Entenda uma coisa bem importante. Elétrico no pensamento, magnético
no coração. Conectar o eletromagnético. O magnético, ele é muito mais poderoso, muito mais eficiente do que o elétrico. Vou dar um exemplo. Você quer muito fazer algo. Supondo que você quer levar um objeto do ponto A ao ponto B, mas você está com medo. Ai, mas eu não sei se eu consigo levar esse objeto, vai que ele cai no meio do caminho, vai que eu esqueço o caminho, vai que eu perco o objeto, vai que acontece qualquer coisa. Você está vibrando no quê? No medo. Está ali, 100 Hz. O que você acha que vai retornar? Qual é a vibração que volta? Medo, uma vibração densa. A possibilidade de que algo realmente aconteça errado, que você erre o caminho, que você deixe o objeto cair, que você esqueça o que você estava indo fazer, é muito grande. Por quê? Aquilo que nós emanamos, a sensação, o sentimento que nós emanamos, funciona no universo como um espelho. O que vai, volta. Então, quando você emana vergonha, culpa, apatia, ai, não quero fazer nada. Ai, chega, não, tô de saco cheio. Ai, tanto faz como tanto fez. Não quer mais nada, já perdeu o ânimo pela sua vida. Depois, pesar. Ai, como eu sofro para fazer isso, é tão difícil. Ai, mas fulano me magoou tanto. Ai, meu Deus, por que sempre eu? A vítima, você está se vitimizando, você está se culpando, é um pesar. Ou medo. Ai, mas será que dá certo? Será que comigo funciona? Será? Ou vibro no desejo. Esse desejo aqui, quando você observar a escala do 125 de frequência, é o desejo no sentido de eu não tenho. Ou eu preciso preencher uma lacuna interna. Não é aquele desejo de expansão, tá? É um desejo tapa-buraco. Esse desejo aqui é um tapa-buraco. Então, poxa, eu preciso cada vez mais dessa bebidinha para me sentir bem no final do dia, para que tudo faça sentido, para me anestesiar um pouquinho, esquecer das dores e das vergonhas da minha vida. Ou, ai, eu preciso ter isso para provar que eu sou melhor que fulana, que eu sou melhor que fulano, que eu tenho essa capacidade que fulano não tem. Esse seria o vício ou a vontade egocêntrica. Olha como vibra baixo tudo isso. 20, 30, 50, 75, 100, 125 Hz. É denso. Puxa para baixo. Imagina que isso aqui é o efeito âncora. Puxa. Ah, mas eu quero ir adiante, vai ter uma coisa te puxando. Ah, mas está puxando, eu não consigo, eu faço esforço. Aqui ainda é a fase do esforço, é a fase da sobrevivência. Quando nós ainda estamos nesses patamares do amarelinho para baixo, nós precisamos recorrer a algum tipo de ajuda. Não é vergonhoso pedir ajuda. Às vezes nós não temos a ferramenta necessária para transformar esse padrão de sentimento no que está lá em cima. Coragem, disposição, aceitação, amor, alegria. Falta um pedaço da história, falta um pedaço da compreensão. Às vezes você não sabe como sentir algo e você precisa alguém que o oriente, e está tudo bem pedir ajuda. Mas, infelizmente, na nossa sociedade contemporânea, muitas vezes nós somos ensinados que, não, você tem que dar conta, você tem que se virar, dar seu jeito, dar seus pulos e resolva. Nem sempre dá certo. Felizmente, claro, existem algumas pessoas que são autossuficientes e conseguem, mas é uma fatia muito pequena das pessoas, é uma quantidade muito restrita. Quando você precisar de ajuda, não se acanhe, peça ajuda. Vá conhecer-se em profundidade. Existem N tipos de terapias que podem contribuir para que você saia dessas frequências de contração. Olha ali embaixo o vermelhinho. Você está tão contraído, está tão ensimesmado, tão encapsulado, que você acha que você vai crescer, que você vai evoluir, que você vai expandir, que você vai usufruir de todas as bênçãos, de todas as maravilhas que esse universo oferece? Dificilmente. E aí tem a faixa que chama-se mais ou menos da neutralidade, que não é nem contraído nem expandido. Mas você está assim, cozinhando em banho-maria? Vai, desde esse desejo mais egóico, ainda estou com raiva, então eu sinto que o meu maxilar está ali, eu podia morder alguém literalmente, seria o movimento do morder alguém para descontar minha raiva, por isso trava o maxilar. Orgulho, não, porque eu consigo e fulano não consegue, não, eu dou conta, não preciso da ajuda de ninguém. Ou, ai, eu sou mega corajoso,
eu consigo e fulano não consegue. Você ainda está comparando, você ainda está julgando, você ainda está vendo alguém como menor que você ou alguém maior que você, ou você muito maior que alguém. Nesse sentido aqui, a coragem não é útil, ela te desfavorece. Depois, a neutralidade, você simplesmente tolera as coisas como elas são, e ok, fica assim, as coisas são como são e acabou, tá tudo lindo, maravilhoso. E é a partir daí, é a partir do 200 que você começa esse processo de expandir. Então, vou para a disposição, eu estou empolgado, estou disposto a me lapidar, a me aprimorar, eu consigo, eu dou conta, eu busco os meios, eu faço acontecer. Depois, a aceitação. Mas, Cris, o que é a aceitação? É você simplesmente olhar para tudo o que já foi e tudo o que é e dizer sim. Você pode mudar seu passado? Você pode ir de novo lá naquela cena e fazer tudo de novo? Não, você não pode executar aquela ação de novo, mas você pode levar consciência e levar aceitação. E entender que o que aconteceu estava lá com alguma função para ensinar a você alguma habilidade, para que você desenvolvesse alguma coisa. Ah, então é isso. Eu olho para lá, eu aceito, digo sim, valido o meu passado, a minha experiência, tenha eu dado uma atribuição positiva ou negativa, lembrando que não tem certo e errado, existem pontos de vista, ou eu posso negar. Ah, mas eu não devia ter feito tal coisa. Não, porque aconteceu tal coisa e foi uma tragédia. Ah, mas por que acontece? Você vai ficar amarrado naquela situação. A sua frequência baixa. Quando você não aceita o que é e o que foi, você baixa a sua vibração e você corre um grande risco de ficar lá embaixo, nos contraídos vermelhos. Vamos evoluir um pouquinho? Depois, razão. Razão no sentido de você começar a ver que tudo existe com uma razão de ser, que tudo tem uma função, nada está acontecendo de forma aleatória ou à toa. Nossa, isso aconteceu por conta daquele fato e para fazer tal coisa, e você começa a concatenar, você cria pontes. Você não desmembra as coisas, você conecta as coisas e tudo começa a fazer sentido. Depois, amor. Aí vem um pouquinho do que eu falei antes, é você sentir que você é parte de tudo e todos e que você impacta em tudo e todos. E isso naturalmente faz com que você desenvolva as melhores coisas, melhores atitudes, os melhores pensamentos, as melhores emoções, tudo o que há de melhor, até por uma questão de inteligência. Por que eu vou vibrar uma coisa ruim se aquilo também vai impactar em mim? Eu não preciso disso. Eu posso emanar coisas boas. Então, como eu tenho essa escolha, eu escolho emanar amor, aceitação, paciência, tolerância, sabe? Crescimento, expansão, compaixão. Chega na alegria. Tudo alegra você, porque você entra nesse fluxo da vida. Você fica feliz com tudo que acontece. Você não fica mais buscando uma razão absurda ou muito grandiosa para ser alegre. Você simplesmente é alegre, não é bobo da corte, bobalhão, não é isso. Mas você se contenta com as coisas. Você extrai o santosha, você extrai o contentamento de tudo que existe, porque você vê a razão das coisas. Então você naturalmente é uma pessoa que desfruta dessa alegria genuína. Não é uma alegria forçada. Não preciso me forçar para ser alegre. Eu já sou. Depois, paz. Gente, chegar àquele momento em que você está tão pleno que nada abala você negativamente. As coisas impulsionam você, as coisas instigam você a crescer, a evoluir, a se aprimorar, mas você está tão em estado de fluxo, em estado de flow, tão em paz com você mesmo, que mesmo algo que para grande parte das pessoas pareça um revés, você interpreta aquilo como, ok, é mais um passo que eu tenho que dar. Ok, é mais uma porta que eu tenho que abrir. E você simplesmente segue. Você está sereno, você está em paz. A partir dali, iluminação. É a consciência que você vai desenvolvendo de integralidade, de integração, de pleno,
eu sou tudo e tudo sou eu, mas não no sentido de eu sou maior e você é menor, ou eu sou mais poderoso e você é menos poderoso, não. É você perceber que você transcende, que você pode ser instrumento de transformação do mundo. Abro parênteses. Algo muito bonito para quem já ouviu falar de David Hawkins e a sua teoria, ou quem for pesquisar depois, um conceito que ele traz que quando um avatar, lembre sempre que o avatar é como um personagemzinho de videogame, tá? Todos nós somos um personagem. Quando um avatar atinge esse estado expandido, a alegria, a paz, a iluminação, ele equaliza a balança de vários outros que estão vibrando aqui, na vergonha, na culpa, na apatia, no medo. Começa a trazer essa balança e fazer o fielzinho dela ficar mais equalizado. Uma só pessoa, eu não lembro certa proporção, tá? Vou ficar devendo essa informação, mas é fácil de encontrar na internet. Mas uma só pessoa é capaz de puxar para cima uma quantidade muito expressiva de pessoas que estão vibrando nessas frequências de contração. Olha a nossa responsabilidade de adquirirmos informação, de nos lapidarmos, de nos transformarmos. Quando eu evoluo, quando cada um de nós evolui, olha quanta gente podemos beneficiar. Olha quanta expansão e quão elevada nós podemos deixar a vibração emocional, a vibração em hertz de todo esse planeta. Há uma curiosidade para quem nunca olhou a escala Schumann de vibração do planeta, a hora que tiver a oportunidade, dê uma olhadinha em escala Schumann, S-C-H-U-M-A-N-N, tá? Só para você entender que existe como se fosse um eletrocardiograma da pulsação da Terra, do coração da Terra, que é produzido exatamente pela soma de todas as vibrações de todos os seres desse planeta. Olha a nossa importância. Olha o quanto nós podemos ser agentes de transformação no mundo. Uma dessas pecinhas, um desses pedacinhos do quebra-cabeça, que, encaixando-se as demais peças, forma uma paisagem muito bonita, que se reintegra, que dá aquela sensação de integralidade, de inteiro, de todo, novamente. Então, trago essas reflexões. Lembrando, né, segundo David Hawkins, todos podemos elevar a frequência vibracional do planeta desde que tenhamos a responsabilidade sobre a gestão de nossas próprias emoções. Não adianta empurrar com a barriga, não adianta apontar o dedo para o colega, é cada um fazer exatamente a sua parte. Minha reflexão final. Como cada um de nós pode se desenvolver e contribuir para que todo o planeta se torne um lugar ainda melhor? Reflita, pondere, jogue essa pergunta para dentro de si para que você encontre as respostas por qualquer meio e que consiga subir primeiro naquela pirâmide das necessidades, desenvolver aqueles aspectos dos chakras e, por consequência, elevar cada vez mais a sua frequência, segundo esse último quadro que nós vimos da escala de frequências de David Hawkins. Se precisar de processos terapêuticos, existem vários, bem como o desenvolvimento do autoconhecimento através de escolas sérias. Mude o mundo. Comece por você. Quando você muda o seu mundo interno, quando você transforma a si, isso naturalmente reverbera para tudo aquilo que está à sua volta. E assim eu encerro esse vídeo e deixo aberto o canal para quem quiser dar sugestões, opiniões, elogios, comentários. Vou encerrar a transmissão. Vou finalizar aqui a gravação também.